Bom, hoje nós vamos apresentar uma ferramenta muito importante para o mercado reparador, tá? Que seria o osciloscópio. O osciloscópio que a gente trabalha, tá? É um osciloscópio da New Technoscópio, da mecânica avançada, sendo que é um osciloscópio de 4 canais. Tá? Isso possibilita que o cliente teste de um sensor até 4 sensores ao mesmo tempo. São 4 canais de entrada e também são 2 canais de saída. Esses 2 canais de saída permitem que o reparador gere sinais padrão. Exemplo, sinal de rotação, sinal de fase, um pulso PWM, onde ele vai ajustar a largura do pulso. Também ele possui um sistema de comunicação do equipamento com o software do computador. Ele pode, a comunicação é feita através de uma antena Wi-Fi, programa um Wi-Fi, ou por um cabo USB. Aqui na tela nós podemos ver o software. Este é o layout do software, onde vai apresentar aqui os 4 canais que poderão ser habilitados. No momento que é aberto o software, o primeiro canal que é ativado automaticamente é o canal A, sendo que vai ligar um ícone verde na tela, tá? Que me indica que eu tenho que usar o cabo de teste verde. Por que o cabo de teste verde? Por causa que é o único cabo que vem com 2 terminais. Um terminal para fazer a referência, que seria o aterramento, e outro terminal para pegar o sinal lá no veículo. Os outros cabos que acompanham, ele vem somente com um terminal, que é para pegar o sinal lá no veículo, pois o aterramento já está sendo feito pelo canal A. Quando for ativar um outro canal, ou seja, o próximo canal que seria o canal B, vai ligar um ícone na tela amarelo. Isso me indica que eu vou usar o cabo amarelo no canal B. E assim por diante. Cada canal que eu ativar, ele vai me indicar através de coloração qual o cabo que eu vou utilizar. Até para a identificação de qual sensor está sendo testado em cada canal. O bom desse osciloscópio, tá, que diferentemente de outros, acompanha nele um banco de dados, que isso vai ajudar muito o reparador, porque é praticamente impossível o reparador saber os sinais de referência de todos os sensores. Então, este banco de dados é que vai fazer com que o cliente tenha um sinal de referência para fazer a comparação do sinal que está vindo lá no veículo. Eu vou mostrar na tela aqui esse banco de dados e como ele é operado. O banco de dados aqui, nesse carrinho aqui, eu vou abrir, ele vai me abrir aqui 4 opções de atuadores, energia, que seria a bateria, a parte de ignição, que iria testar bobinas, cabos de vela e velas, e a parte de sensores. Tá? Então eu vou abrir aqui como exemplo os sensores. Quando eu clico no banco de dados de sensores, vão abrir aqui alguns sensores que permitem que eu faça o teste, que normalmente são os mais utilizados no dia a dia da oficina, que é o de fase, posição de borboleta, ABS, rotação tipo Hall, rotação tipo indutivo e som da lâmpada. Caso o sensor que o cliente vai testar não esteja aqui, ele poderá estar neste outro campo, tá? Que vai abrir mais opções de sensores. Se não tiver aqui e nem aqui, ele vai estar aqui nas nuvens. O fabricante tem um banco de dados nas nuvens que o cliente pode acessar para baixar os sinais de referência. Quando ele acessa as nuvens, o cliente vai fazer o quê? Vai aparecer a marca do veículo, no caso GM, tá? Depois o modelo do carro, tá? Tipo Cruze, e depois o ano, a motorização, e ele vai acessar qual é o sinal que ele vai querer baixar, o sinal de referência.
Eu vou pegar como um exemplo aqui um sinal que já está na tela aqui para ver como é feito o procedimento do teste. Eu vou pegar um sinal de rotação como exemplo. Eu clico no sinal, tá? Ele vai me acessar o banco de dados, ele vai me trazer na tela aqui o sinal de referência e também uma foto mostrando qual é o fio que será pego o sinal. Neste caso aqui foi usado um exemplo de um Fiat Fire, tá? Então eu vou fechar aqui. O que vai ficar na tela? O sinal de referência. Baseado nisso aqui, eu vou fazer o que? Eu vou pegar o sinal lá do veículo, eu vou dar um play aqui para capturar o sinal e vai aparecer o sinal que estaria ligado lá no carro aqui sobreposto ao sinal de referência. Eu posso sobrepor o sinal, como eu posso colocar ele ao lado, subir ele e baixar este para fazer uma comparação diferenciada, tá? Além disso, ele me traz uma coisa que facilita muito, que é aonde a maioria dos mecânicos tem uma dificuldade muito grande, que ele já me traz aqui, tá, a voltagem e o tempo por divisão que é usado para testar esse sensor. Porque normalmente o que vai acontecer? O próprio operador ele teria que ir aqui e abrir e procurar qual voltagem ficaria melhor a captura do sinal. Neste caso já facilita bastante porque ele já me joga aqui, vai ser 2 volts para mim medir esse sinal. E o tempo também já vem aqui 10 milissegundos. Olha a quantidade de tempo que ele teria que optar para até ajustar a onda que ela fique num gráfico que eu consiga fazer a leitura. Ok? Então eu vou fazer aqui, eu tenho o sinal para fazer a comparação. Certo? Vamos pegar de novo novamente o banco de dados aqui. Vamos pegar por lá, eu vi que o sensor de rotação tipo indutivo, ó, ele é um sensor que ele me pede aqui 2 volts, tá? E a onda é esta aqui. Se eu pegar um outro sinal de rotação, porém o do tipo RAW, ó, rotação RAW, vai ver que vai mudar o tipo de onda e também a calibração já muda, ó. Ao invés de 2 volts, ó, 5 volts. Então eu tenho essa facilidade de operação. Vamos pegar como outro exemplo agora um atuador. Vamos pegar aqui eu tenho o bico de injeção, eu tenho bomba d'água elétrica, eu tenho bico diesel, bico a gasolina. Vamos pegar um bico aqui, nesse caso flex. Ele vai me trazer aqui o desenho, o sinal de referência, tá? Então esse aqui é o sinal de referência. O bico injetor, ele é normalmente alimentação 12 volts, ele abre com pulso negativo. Aqui seria o tempo que ele permaneceu aberto e aqui o momento que ele fechou. Aqui eu tenho uma opção muito interessante, que é eu quero saber qual é que é o tempo que esse injetor ficou aberto. Eu tenho uma opção dos retículos aqui, que eu vou ativar essa ferramenta e eu vou vir aqui e vou marcar o momento que ele abriu e vou puxar até o momento que ele fechou, que ficou então 3.09 milissegundos. Então isso permite que eu faça o que? Eu pego o bico do primeiro cilindro, capturo o sinal, eu paro o sinal e venho aqui e mostro e vejo quanto tempo ele ficou aberto. Isso possibilita que eu faça individualmente primeiro cilindro, segundo cilindro, terceiro cilindro e quarto cilindro e eu veja o tempo de abertura individualmente do injetor, certo? Vamos para outro teste aqui que também é interessante. Hoje tem muito problema de queda de rede CAN. Vamos pegar aqui para testar. Aqui vai me aparecer, ó, rede CAN. Ele vai acessar o banco de dados. Aqui ele vai me mostrar como a rede CAN são 2 redes, low e high, alta e baixa. Tá? Eu vou precisar de 2 canais. Você pode ver aqui, sem a minha interferência, o software já indicou que eu tenho que ativar o canal B
e já ligou o ícone amarelo, que é indicando que eu vou usar o cabo amarelo para fazer esse teste. E já me indica aqui lá no conector de diagnose qual é a linha K e L para mim pegar o sinal de rede CAN. E aqui o sinal padrão, que uma é o espelho da outra, ok? Então isso possibilita também o teste da rede CAN, muito fácil, tá? Já calibra aqui a voltagem e o tempo também, certo? Vamos aqui acessar novamente o banco de dados. Vamos pegar aqui a parte de ignição também, que é uma ferramenta muito importante para teste. Aqui para teste de bobinas, eu tenho aqui dois testes, bobina COPE, que seria a bobina caneta, a bobina individual, e tenho a bobina resistiva, a outra bobina que é a que vem com o cabo. Eu tenho o teste do primário, que seria a alimentação, tá? Que ele vai me mostrar aqui como que eu pego o teste. Aqui, ó, a bobina e aqui a alimentação, que seria para testar o primário, e aqui ele me joga o sinal de referência do primário da bobina caneta, que é a bobina COPE. Aí eu vou pegar o que aqui? Eu vou testar o secundário, bobina COPE, eu clico aqui, ele vai acessar o banco de dados, vai mostrar como é feito o teste. Aqui eu tenho a bobina, aqui eu tenho uma pinça indutiva, que seria esta pinça aqui, na foto aparece uma outra, mas seria essa pinça que é utilizada para teste da bobina, do secundário da bobina, que seria alta tensão. Eu vou ligar no canal A, essa pinça, e simplesmente eu vou encostar na bobina para pegar o sinal, ok? E aqui o sinal de referência, que seria, aqui seria tempo de carregamento da bobina, fase de compressão, centelha, e aqui seria o tempo de queima, que seria o tempo de ignição, tá? Que normalmente o tempo de queima é em torno de 1,5 milissegundos. Então, normalmente, o que acontece quando uma bobina ela está fraca ou o veículo está falhando? Que esse tempo aqui, às vezes, ele diminui muito, tá? Então, a queima não é homogênea. A queima da misturar combustível não vai queimar toda ela. O que pode ocasionar? Vai ocasionar mistura rica, problema de som da lâmpada e outros problemas e falha no veículo, ok? Agora vamos acessar o banco de dados de novo. E aqui daí seria a outra bobina. Eu vou pular o primário aqui, vou direto para o secundário, porque o que importa é o que? A ferramenta que eu vou usar. Então aqui eu tenho os cabos e daí sim eu vou usar esta outra ferramenta, que como eu vou pegar o sinal pelo cabo, tá? Eu vou ligar no canal a esta ferramenta, e aqui eu vou pegar no meio o cabo para pegar o sinal do secundário da bobina, ok? Acessar o banco de dados novamente aqui. Aí depois eu tenho o teste de bateria, que eu vou deixar para fazer no final, que tem o outro aqui. Então eu vou acessar outros testes que eu tenho aqui. Eu tenho teste de compressão relativa dos cilindros, teste de alternador e teste de bateria. Esse teste aqui é muito interessante hoje, tá, para o reparador, que seria o teste de compressão relativa. O teste de compressão relativa, tá, ele vai me apresentar aqui que eu tenho que selecionar o número de cilindros do motor. O importante, vem uma tela de ajuda para me explicar como é efetuado o teste, tá? Então aqui eu tenho a introdução do teste, tá? E aqui eu tenho alguns requisitos previstos para efetuar o teste. A introdução eu vou tentar dar uma explicada como é que é feito. O teste de compressão relativa é feito através da queda de tensão da bateria do veículo, tá? Então eu vou inibir a partida do motor e eu vou acessar aqui, fazer a ligação do equipamento na bateria, como mostra aqui a figura, positivo e negativo, tá? A partir daí ele vai me dar a introdução aqui de como é feito o teste.
O teste é feito como? Ele vai medir o quanto o motor de partida vai puxar a carga da bateria. Pensa comigo, se eu tenho um cilindro que tem boa vedação, anéis, válvulas, junta de cabeçote, na hora que o motor de arranque gira o girabrequim e o pistão sobe, como eu tenho uma boa vedação, o pistão vai subir pesado, porque eu tenho aqui resistência. Então o que é? O motor de arranque vai puxar uma carga mais elevada da bateria. Se eu pegar um cilindro que tem fuga de compressão, ou seja, por válvulas ou qualquer outra parte do motor, na hora que o motor de arranque gira o girabrequim e o pistão sobe, ele vai subir mais leve, porque ele não tem restrição. Então, o que? Porque eu tenho fuga de compressão. Consequentemente, como ele gira mais leve e mais rápido, vai puxar uma menor carga da bateria. Então, o software vai pegar, fazer o cálculo de quanto ele puxou da bateria e vai jogar na tela, no final do teste, um gráfico indicando se o motor tem perda de compressão ou não. Um detalhe muito importante aqui, conforme aqui esse gráfico, o motor tem perda de compressão. Porém, de acordo com o gráfico, me induziria a deduzir que o segundo cilindro estaria com compressão, mas na realidade não, ele vai pegar de forma aleatória. Ele vai só mostrar que o motor tem perda de compressão, porque eu não estou tendo sinal de ordem de ignição para ele me identificar qual é que é o cilindro. Mas um teste rápido, não leva 5 minutos e eu vejo se o motor tem perda de compressão ou não. Se eu vejo que tem perda de compressão, aí sim eu vou para eventuais testes com manômetros, ou se eu tiver os transdutores, eu vou usar os transdutores, ok? Então o teste é muito prático, eu vou mostrar aqui como seria o teste. Aqui eu tenho toda a exemplificação de como é feito o teste, alguns exemplos que foram utilizados aqui de testes com motores, tá? Aí eu venho aqui em iniciar o teste, seguinte aqui, ó, começar o teste. Aqui ele vai pedir para mim desligar alguma coisa para inibir a partida do motor e começar o teste. Nesse momento, aguardando a partida do motor, neste momento eu vou dar a partida do motor, ele vai preencher toda essa barra aqui e no final ele vai jogar o gráfico que estava na tela de ajuda aqui, indicando se tem perda de compressão ou não. Inclusive esse teste, esse tipo de teste é usado em algumas injeções programáveis, tá? Isso que seria a compressão relativa dos cilindros, ok? Vamos para o outro teste que tem agora aqui no software. Seria o teste aqui, o teste de compressão. Agora nós iríamos para o teste de alternador. O que seria esse teste de alternador? Seria o teste dos alternadores RVC, que são os alternadores pilotados pelo módulo, tá? Que ele vai demandar carga de acordo com a necessidade do veículo. Tá? Então o módulo lá identifica que foi colocado uma carga, ele vai aumentar o pulso PWM para suprir essa demanda de carga. Aqui no software também eu tenho uma tela de ajuda, que isso facilita muito o operador, tá? Na hora que ele vai executar o teste, me dá aqui desde o início como eu vou fazer, uma explicação de como é feito o teste, para que serve o teste, tá? E aqui ele vai me dando todas as ferramentas que são necessárias para executar esse teste. A única ferramenta que não acompanha no equipamento seria a garra amperimétrica, que é para mim medir a amperagem do alternador. Tá? Então essas seriam as ferramentas. Logo abaixo aqui ele vai me dar todas as ferramentas, os cabos, em quais canais eles são ligados aqui, ó. E aonde cada cabo é ligado lá no veículo. Então vejam bem a facilidade que este software proporciona para o uso da ferramenta. Isso é muito importante, tá? Porque sem a ajuda do software, tá, seria muito mais difícil executar o teste. Então aqui passo a passo de como é feito o teste e também os possíveis resultados aqui, que eu não vou demorar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. O procedimento do teste aqui, eu tenho ele no modo automático
e no modo manual. O modo automático seria o que? Dentro do próprio software, ele vai me dar qual é o percentual do duty cycle, que seria a largura do pulso PWM para executar o teste. Então ele vai iniciar num percentual, automaticamente ele vai aumentando esse percentual de duty cycle para ver se o alternador está me suprindo essa exigência do aumento da largura do pulso, ok? E eu tenho ele também no modo manual. No modo manual é eu quem vou determinar qual é que é a largura do pulso que eu vou usar para executar o teste. Então, automático já vem no software. Manual, eu é quem vou determinar a largura do pulso PWM para executar o teste. Certo? Vamos para o outro teste aqui. O último teste seria o teste de bateria. Aqui é um teste muito importante também, teste de bateria. Aliás, hoje o teste de bateria seria o primeiro teste num diagnóstico de injeção eletrônica, tá? Porque a bateria influencia muito no funcionamento do sistema de injeção. Então aqui eu tenho 4 etapas de teste, sendo que também eu tenho uma tela de ajuda, tá? Vai me abrir uma tela de ajuda, desde como eu acesso ao software para executar o teste, tá? E também aqui o passo a passo de como eu vou iniciar. O teste aqui, ele vai me dar o resultado pelas cores do relógio. Aqui eu tenho um exemplo no teste, por exemplo, se tiver em amarelo é porque o teste não foi bem sucedido, ou seja, tem problema, tá? Se os manômetros aqui, os relógios ficarem verdes, quer dizer que está dentro do parâmetro, tá? Que seria essa tabela abaixo aqui, ó. Aqui tem uma tabela que indica cada etapa do teste, quais são os valores para estar ok ou não. Então, de acordo com a cor aqui, eu tenho o resultado. Verde, perfeito. Amarelo ou vermelho está abaixo do mínimo que está nessa tabela aqui. Então tem aqui no caso do amarelo foi no teste de partida, teve uma queda muito acentuada da tensão da bateria, chegou a 8.8 volts, ok? Aqui o software também ele vai iniciar o teste, tá? Aí quando ele começa o teste, como eu não estou ligado numa bateria aqui, ele vai me dando o seguinte e ele vai pedir aqui, chega a um ponto aqui ó, com carga, ele vai pedir para mim ligar todos os consumidores elétricos para ver se o alternador está mandando carga suficiente, se a bateria está mantendo a carga, certo? Então, uma explicação bem rápida do equipamento, tá? O principal, o que é? O software que agrega ele, que vai facilitar muito o uso do equipamento, porque você vai ter sinal de referência, tá? Para fazer a comparação da onda do sinal que você está capturando lá no veículo, e o mais importante que seria a calibração da voltagem por divisão e tempo por divisão, certo?